Bom, pessoal, compartilhei o material com vocês. Todo mundo está visualizando aí? Positivo. Então, E tá ok. perfeito. Então, vamos dar início à aula de hoje, tá? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar trabalhando ali na parte de. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre materiais, processo de fabricação, tá? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre materiais, né? Materiais que envolvem a construção naval, tá? Então, para isso, eu vou abordar alguns temas. Na prática, a gente pega um pedaço de madeira, um pedaço de aço, um pedaço de alumínio e vamos trabalhando, né? Só que qual aço que eu vou colocar ali? Qual é a madeira que eu vou colocar ali? Qual é o alumínio, né? Então, eu preciso entender um pouquinho mais sobre esses detalhes que tem por trás ali de um equipamento, do material, tá? Para mim entender o porquê que eu utilizo aquele determinado material, eu vou empregar ele naquele tipo de embarcação, tá? Eu acabei de falar aí sobre a feira que eu participei agora, tá? E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho menos, eu trabalhei no estaleiro que fabricava esses iates que vai para mar, né? Então, e qual que era a preocupação nossa? Era verificar se eu não tinha nenhum componente que fosse para dentro da embarcação, principalmente na parte de mobília, no acabamento, não podia ser um prego, né? Não podia ser um material ferroso ali. Então, eu pegava, na hora que eu chegava, comprava um monte de parafuso para mandar para o departamento é, que fazia todos os móveis, né? Ou seja, lá para marcenaria. Então, eu tinha que pegar uma pessoa, dar um imã para ela, falar, ó, verifica se não tem algum equipamento, algum parafuso aí que seja de um material que não vai dar corrosão, tá? Porque a gente já teve experiência de entregar uma embarcação, com 10 dias o cliente ligar e falar, ó, tá manchando todo a marcenaria da embarcação, tá? E aí conseguimos identificar que o parafuso que colocava na dobradiça, nas portas dos móveis, eram com material que causava corrosão, tá? Imagine, você vai para uma embarcação dessa daí, com um monte de material que gera corrosão para no mar, né? Você ter essa salinidade, só o ambiente ali, né? A umidade salina, né? Ela vai fazer com que em pouco tempo comece a descer uma manchinha de é, meio amarelada, meio alaranjada, né? Em tudo quanto é parafuso, tá? Então, depois de apanhar, é claro, começamos a revisar os procedimentos, não entrava mais nenhum parafuso que não fosse um aço inoxidável, tá? Então, são situações assim que a gente tem que aprender, ó, qual o material que a gente coloca em cada parte da embarcação, tá? Então, a gente pensa que não, mas isso faz uma grande diferença, tá? A nível de manutenção, né? E a nível até mesmo de durabilidade do, é, de todos os equipamentos, acessórios que vão na embarcação, tá? Então, e por isso a gente tem que falar um pouquinho sobre a qualidade dos materiais que vêm a bordo da embarcação, tá? Isso qualquer uma, tá? Então hoje a gente vai abordar essa parte exatamente, né? Do processo de fabricação. Ele vai dizer
a respeito de todas as etapas que faz você transformar qualquer peça, qualquer acessório num produto final, ou seja, num produto acabado, tá? Ou seja, um pedaço de chapa, transformar ela numa embarcação, que é o nosso propósito aqui, né? Pô, eu sou um montador, né? Ou então eu sou o chefe da montagem. Como que eu vou fazer garantir que eu vou pegar uma matéria-prima e vou entregar um produto com a melhor excelência possível. Então, tem que conhecer o processo como um todo. Ou seja, desde qual é o tipo de chapa que eu vou pedir, né? Para aquele tipo de embarcação. Não, não basta apenas eu ter um projeto, eu peguei aquele plano estrutural que o professor me passou, ali fala que é uma chapa de 1/4, vou comprar uma chapa de 1/4 e vou fazer minha embarcação. Vai fazer? Vai fazer. Agora, você vai ter a qualidade? Se você não tiver a especificação do material certinho, né? Ali no projeto eu não passei a especificação da chapa de aço, por exemplo. Eu falei que é uma chapa de 1/4, mas qual é a especificação desse material? Ó, é uma chapa de aço naval de grau ASTM A131, ou então é de alumínio, ou uma madeira, qual é a madeira que eu vou utilizar, né? Então, tudo isso tem que estar especificado, porque senão eu vou fazer minha embarcação, né? E aí eu vou ter algum tipo, eu posso ter algum tipo de problema, tá? Quem lembra aí do Titanic, né? O famoso Titanic, né? Que é o maior barco que nem Deus afundava, né? Por um erro, na verdade não foi nem erro, né? Na época não se tinha o conhecimento que se tem hoje. E graças a Deus, é, infelizmente, foi pelo Titanic que esse assunto vem à tona e hoje a gente sabe escolher uma chapa para construir uma embarcação, né? Devido ao erro que aconteceu lá atrás com o Titanic. Qualquer pessoal pensava que qualquer aço podia colocar em qualquer embarcação que não ia ter problema nenhum, tá? E pelo contrário, tá? Dependendo aonde você vai navegar, você coloca o seu aço, ele vai mudar as características físicas, químicas desse aço, tá? Então, hoje a gente tem embarcações aí, embarcação quebra-gelo, né? Então, ela tem um aço com uma liga específica para navegar naquela determinada região, tá? Então, é isso que a gente tem que conhecer, saber aonde é a operação da minha embarcação, né? Quais são os requisitos lá, pô, a água mais fria, mais quente, quais são os produtos que a gente vai separar para aplicar nesse tipo de embarcação, né? Então a gente tem que ficar atento e, e saber selecionar. Na verdade, quem vai selecionar isso daí vai ser o responsável técnico, né? Então a gente só tem que ter o conhecimento de saber pegar essa informação, saber que existe essa informação, pegar ela, né? Para depois não ficar vendido, tá? Então, as informações quem passa para a gente sempre fica respaldado aí pelo engenheiro responsável pela obra, tá? Então, a ideia é essa daí, né? Saber selecionar exatamente o material correto. Então, existem diversas técnicas, né? Diversos passo a passo, procedimentos empregados visando a fabricação de produtos, né? Obviamente, muitos fatores devem ser levados em consideração na hora da melhor escolha para se realizar esse processo, tá? Então, se for embarcação de menor porte, eu vou precisar de menos equipamentos, né? Se for embarcação de um porte maior, eu vou precisar verificar, eu tenho equipamentos, ó, vocês estão dando uma olhada aí no porte da embarcação, se eu precisar fazer alguma mudança, eu preciso do equipamento de içar isso daí. Será que o ambiente ele proporciona isso, né?
Mas é alumínio, é mais leve, né? E se fosse um aço mais pesado, como faria isso, né? Será que eu tenho equipamento de movimentação de carga que suportaria isso, né? Enfim, para a construção de cada caverna dessa daí, eu tenho ó, um equipamento específico para isso. Então, tudo isso a gente tem que ponderar na hora de começar a fazer a fabricação de uma embarcação, tá? Então, por isso que daí a importância da gente estar sempre correr atrás, né? Saber o que eu preciso conhecer antes de começar a fazer alguma coisa, né? Então, a gente coloca aqui alguns pontos aqui que a gente tem que ficar atento. Ó, qual o tipo de material que eu vou trabalhar? Ah, eu trabalho com barco compensado, barco de madeira, barco em alumínio, fibra de vidro, né? O aço. Cada um desse material, eu vou precisar de ferramentas diferentes. Será que eu tenho essas ferramentas aí? Né? Então é isso que a gente tem que começar a verificar. Ah, eu consigo, já trabalho com aço para pegar alumínio, eu faço. Não vou falar que você não vai fazer, mas será que a gente tem disponíveis equipamentos aqui para isso, né? E aí é importante a gente conhecer um pouquinho mais das propriedades dos principais materiais que a gente utiliza, né? Para a gente conhecer na hora que for aplicar, né? Então, quais são as propriedades finais desejadas para minha embarcação? Eu coloquei uma foto aqui, não sei se vocês já ouviram falar do Paraty 2. Esse é um barco do Almir Klink, é um velejador brasileiro, tá? Então, ele já fez, tem muitos livros aí, ele já construiu algumas embarcações, ele já deu volta ao mundo sozinho, né? Então, e para ele ter uma embarcação fantástica, assim, para ele fazer esse tipo de viagem, tem que ter muitos projetos antes. Ninguém sai no meio do mar sozinho, sem planejamento, né? O que a gente tem que considerar também? Tamanho e forma, complexidade de tudo que tem na minha embarcação, né? Tolerância de acabamentos, né? Que tipo de acabamento eu vou querer para minha embarcação? A parte de custo das ferramentas que eu vou precisar adquirir, ou então eu já tenho essas ferramentas no meu estaleiro, né? Ou qual o processo que eu vou envolver para construir, né? Qual a disponibilidade dos equipamentos? Minha equipe tem experiência ali para fazer um determinado equipamento, né? Então a gente fala, tenho muito, faço um barco de aço aqui. Aí o cara, eu faço de alumínio também. Teoricamente é quase a mesma coisa, né? É quase. Você tá trabalhar com aço, né? Você vai fazer um corte, é de um jeito. E o alumínio, como que é? E a solda em alumínio, então? O barco vai ficar mais leve. Mas se eu não tiver o cara que sabe soldar em alumínio, né? Tiver a manha de fazer a solda, ele vai começar a soldar, vai esquentar demais, vai furar todo o alumínio, porque ele não está acostumado ó, a trabalhar com material mais delicado, né? Vamos dizer assim. Né? Então, é, não só ter o equipamento, né? Específico para solda ali, mas saber se o meu operacional, minha equipe, ela sabe manusear o equipamento, né? Tem sabe conduzir a construção com aquele determinado tipo de material, né? Qual é o efeito do material na vida útil, né? Qual o tempo necessário para iniciar a produção? Porque às vezes, ó, eu consigo fazer em alumínio, beleza, mas eu vou precisar comprar umas ferramentas aí. Pô, mas aqui vai demorar aí 20 dias, 30 dias para chegar os equipamentos, né? Se de repente você tem lá 90 dias para entregar, você já perdeu 30, né? Então, alguns fatores a gente tem que colocar
em atenção aí para ver o que que a gente pode contornar, né? Qual o número de partes requerida, qual o custo total dessa construção, né? Então, vou abordar um pouquinho mais aqui, ó, esse caso específico, né? O Paraty é um veleiro, né? Tem em torno de 30 metros, mais ou menos, acho que uns 8 de boca. Ele, você tem ideia, ele não usa pintura, tá? É uma embarcação que tem uma composição química, o material dele é um alumínio naval e uma solda é, fabricada especificamente para essa embarcação, tá? Então ela possui uma liga de magnésio na composição, que isso favorece a embarcação no sentido que ela não precisa pintar, ou seja, você dispensa a pintura na embarcação, né? E evita a corrosão, tá? Ou seja, ainda por cima, evitando a poluição do mar. Então tem um monte de, de itens trabalhando com sustentabilidade. Claro, um material, é uma liga aí bem específica, né? Não vou nem falar o custo, aliás, não sei nem qual é o custo do material desse, tá? Mas quando você deseja fabricar alguma coisa específica, você consegue chegar lá, né? Hoje em dia tem tecnologia aí para N assuntos, tá? Então, para você ter uma embarcação que vai para o mar e não precisa pintar, tá me dizendo isso, Alex? Olha aqui, ó. Tô dizendo não, Paraty 2 é um barco, né? De um brasileiro, né? Que navega o mundo com uma embarcação que não precisa pintar, né? Então, quando a gente começa a trazer esse tipo de assunto para cá, aí você vê que, opa, daí a importância de a gente falar de resistência dos materiais, de qualidade do material, que existem outros tipos de materiais aí e podem ser aplicados em determinados assuntos, né? Claro, isso aqui, ó, algo bem específico, né? Mas só para mostrar para vocês aí da importância que tem que se dar à propriedade dos materiais, né? Quando se quer fazer alguma coisa, tem caminhos para isso, né? Então, Professor Renato, oi, Renato. então significa que ele não tem anudos, esse Paraty. Não. Os anudos são colocados. No... Em- na verdade, eu não peguei esse assunto, tá? Eu não sei se ele tem anodo de sacrifício, tá? Mas o casco dele em si, se tiver, lá na região perto da Praça de Máquinas ali, ou ali na região onde tem um propulsor, né? Mas no resto da embarcação, porque o material, a composição química do material dessa chapa já foi feito para isso, tá? Ele evita a corrosão, ele protege contra a corrosão, tá? Possivelmente pode ser que naquela região, porque o anodo ele serve ali justamente para evitar a corrosão por uma propriedade química que tem ali do, dos ânodos, dos elétricos que trabalham ali naquela região, principalmente na região da Praça de Máquinas ali, que a gente geralmente enche de anodo de sacrifício, né? Então, eu não conheço o detalhe específico dessa embarcação, tá? Pode ser que tenha? Então, pode ser, tá? Mas, enfim, ó, de modo geral, o casco não tem a liga do material já é para isso, tá? A liga do aço já é para isso. Ok, Renato? Tá? Então, Positivo. então, dando continuidade aqui, É, a ideia que a gente vai trabalhar hoje é falar um pouquinho também da propriedade física e química dos materiais, né? Então a gente tem um material um pouco mais duro, um material um pouco mais frágil, um material mais resistente, um material impermeável, um material mais elástico.
um material que conduz mais o calor, um material mais plástico, né? Um material que tem uma corrente elétrica com melhor condução, pontos de fusão de cada material diferente, né? Então é isso que a gente vou mostrar um pouquinho para vocês aí, tá? Ó, falei um pouquinho do Titanic, ele já chegou nessa imagem, nesse slide aqui afundando, né? E é exatamente isso, né? Para falar sobre propriedades dos materiais, a gente teve um avanço significativo, principalmente na indústria naval, depois do afundamento do Titanic aí, tá? Aí a turma começou a entender que não era qualquer aço que poderia fazer tudo. Então, hoje, para cada um desses temas aqui que nós falamos aqui, existe uma norma técnica que, ó, preciso fazer o teste de dureza no equipamento. Então, você tem uma norma técnica para se construir, se fabricar a peça e para fazer o teste, né? E você tem equipamento certo para fazer o teste, né? Então, quando se fala em propriedade dos materiais, né, a ideia é procurar eles são divididos eles são classificados em praticamente dois tipos, né? Propriedade física e química, né? E das propriedades físicas, né, é, nós das propriedades físicas são divididas também em mecânica, térmica e elétrica, tá? Então a gente vai estar abordando alguma delas aqui. Como eu falei para vocês, né? Hoje em dia a gente tem barco aí que é o barco quebra-gelo, tá? Se eu pegar um barco desses aqui que navegação interior e colocar lá no Ártico, lá onde o Brasil tem uma base na Antártica, né? Com certeza o meu barco vai voltar todo furado. Aliás, não vai nem voltar, né? Porque o material, a composição química daquele aço lá é totalmente diferente do aço que eu utilizo aqui para na minha região aqui. Tá? Aqui não tem, as condições são outras, né? Aqui eu não tenho a água que fica ali, que vira gelo, né? Então, então o material que eu tenho que utilizar é totalmente diferente, tá? Então, daí a importância da gente entender, mas eu estou fazendo uma embarcação aqui que vai para o mar, né? Mas para que lugar? Então preciso tomar cuidado porque o cara vai pensar que quem está fazendo, se ele não tiver a instrução que ele está pegando uma embarcação que vai para uma região diferente, ele vai continuar fazendo o processo de fabricação que ele faz para aquela embarcação que vai navegar na navegação interior. Isso daí pode me trazer uma grande complicação com o tempo, tá? Então, daí a importância da gente conhecer as propriedades dos materiais que nós estamos trabalhando, tá? E isso eu já aviso já que você tem que preocupar com todos os materiais que entram dentro da embarcação, não apenas com o casco, com a estrutura em si, tá? Mas todos os acessórios que estão lá dentro, tá bom? E das propriedades, né? A propriedade mecânica é um dos que a gente dá uma atenção maior. Geralmente é essa que a gente dá uma atenção maior. Porque ela fala de tração, compressão, é os esforços que mais a gente tem dentro de uma embarcação. Quando a gente coloca o barco na água, o pessoal pensa, o barco tem 50 metros, 100 metros. Põe na água, ele é aço, não vai mexer. Pelo contrário, ele está trabalhando o tempo inteiro. Na hora que eu faço carregamento, dependendo do carregamento, começar a carregar pelo meio, ele já vai afundando o meio. Se eu começar a colocar pela popa, a tensão no meio a parábola já vai para o outro lado, positivo, né? Já proa e popa para baixo. Então, geralmente eu tenho marcas de calado, que são essas aqui, ó, a ré, a meia nau e a avante. E aí, quando você começa o carregamento, começa a olhar se vocês prestarem atenção
quando está fazendo um carregamento, ir lá e medir a marca de calado, vai falar, não acredito que está acontecendo isso com a minha embarcação. Ela não vai bater ó, onde é 1 metro, 1 metro e 1 metro, né? Vai estar 1 metro na frente, 1 metro lá na polpa da embarcação, e no meio vai estar 1,10 m, 1,05 m. Vai estar dando uma diferença, porque o barco ele tá trabalhando, dependendo como você está fazendo o carregamento seu. Por isso que você, aliás, que ó, é, alguém, um responsável técnico, faz o plano de carregamento da embarcação. Porque quando não faz, vai colocando na tora, você tem problema, tá? Tem muitos barcos aí que quebram, né? Porque tá colocando peso no lugar errado na hora errada. Ou seja, na hora do carregamento. Não é simplesmente fazer um carregamento, tá? É fazer o carregamento de acordo com a estrutura que a embarcação tem, ela aguenta. Ela foi projetada para atender determinado pressão ali, né? Então, daí a importância da gente estudar a propriedade dos materiais, né? Propriedade mecânica, né? Então, ela determina qual é a capacidade, seja maior ou menor, que o material ele pode resistir aos esforços aplicados, tá? Aqui o barco tá no seco, né? Ele tá bem apoiado, né? Então, teoricamente, ele tem um esforço aqui, tá? Quanto de peso ele está distribuído aqui, ó? Todo o peso está distribuído aqui em 2 pontos, né? Então, em algum lugar ele está fazendo um certo esforço maior, tá? Para me saber qual é esse esforço, aonde está exatamente, só se eu for fazer uma simulação num programa específico, a gente consegue identificar isso. Visualmente a gente não vê, tá? Então a gente tem que calcular, daí a gente tem que calcular, faz um cálculo de elementos finitos, tem uma série de programas hoje em dia aí que a gente trabalha para verificar aonde é o maior esforço, que aí a gente já sabe aonde a gente vai ter esforço, a gente vai lá e faz a correção, já coloca um elemento estrutural ali que vai trabalhar para aliviar isso, né? Então, é necessário não só durante o processo de fabricação, mas também durante a utilização, ou seja, durante a operação, durante o carregamento e descarregamento. Então, quem trabalha com navegação sabe da importância de fazer um carregamento de acordo com o plano de carregamento. E das propriedades mecânicas, né? Essa a resistência mecânica é a mais importante que tem, tá? Então, permite que o material seja capaz de resistir é, às principais ações aí, que é a tração e compressão. Ela está o tempo inteiro assim, tá? A embarcação. E na hora que a gente vai construir também, muitas das peças que a gente está trabalhando, ela está sofrendo esforço, e principalmente esse esforço de tração e compressão, tá? Geralmente, o pessoal faz as embarcações, né? Muitas das vezes eles, para economizar, aproveitar o material que tem ali, ao invés de eu utilizar uma cantoneira, né, que é um perfil laminado, já vem um L, por exemplo, de fábrica, ele pega um pedaço de chapa e dobra. No momento que ele pegou essa chapa aqui e dobrou, vamos ver aqui, dobrou, o que acontece? Esse lado aqui ele está comprimindo e o outro lado ele está tracionando. Ou seja, essa chapa aqui, se ele tiver lá 6 milímetros, por exemplo, um lado ele usou da compressão e o outro da tração, tá? Então a própria chapa ele já está mexendo na resistência estrutural daquela chapa que ele transformou num elemento estrutural, numa cantoneira, tá? E isso a gente vê durante a construção geral, tá? Então tem que ter uma atenção, né? Bom, das propriedades, né? Vamos falar um pouquinho sobre tração, compressão. Claro, tem mais propriedades, tá? Mas a gente vai focar em algumas que a gente vê basicamente aí no nosso dia a dia aí.
Na verdade, a gente não vê, mas ela está acontecendo constantemente nas nossas operações, né? A tração. Tração, eu acabei de falar aí, na hora que a gente vai carregar, descarregar, ou simples momento que o barco está na água, uma pequena balsa, pô, mas é quadrada, é caixote, ela está sofrendo algum tipo de resistência na água, tá? Então, a resistência à tração pode ser uma delas, né? Definindo, né? É a máxima tensão mecânica que o material pode suportar antes de quebrar, tá? Quem já viu uma balsa dessa daqui, carregada, por exemplo, de areia, de pedra, de repente ela quebrar no meio aqui. Ela simplesmente quebrar. Aí você vê ali, pô, mas então parece um V ao contrário, quebrou, né? Porque ela sofreu uma tração, mas chegou num ponto de ruptura que ela quebrou, né? Tinha mais peso ou peso numa concentração diferente, tá? E aí ela vai quebrar. Mas para a gente saber quanto, qual é a resistência a essa tração, né? A gente faz um teste. Aquele elemento estrutural que está aqui dentro dessa estrutura, né? A gente, o estrutural é tudo calculado, é dimensionado. Então a gente, quando trabalha no projeto, a gente dimensiona cada elemento estrutural, a espessura da chapa, a espessura de cada elemento, tá? E aí, baseado nisso, a gente vai saber quanto de carga suporta essa embarcação, de acordo com aquele material que a gente dimensionou. Então, não é simplesmente é, fez um cálculo estrutural. Para aquele tipo de material, ele aguenta tanto, tá? E aí, quando o barco é classificado, ele pode até pegar um pedacinho do material que você tem lá para aferir, verificar se realmente aquele corpo de prova, a gente faz um corpo de prova, que é isso daqui, nesse formato aqui, e a gente coloca numa máquina que faz tração. E a gente vai verificar, ó, aquele material que ele colocou lá, aquele aço lá, ele aguenta a ruptura até tanto, né? Tanto de carga nele, tá? Então é feito um teste, não é simplesmente, eu fiz aqui, é tabelado, não. Você pode tirar a prova, você pode pegar, faz o corpo de prova e manda para um laboratório específico, credenciado, e aí você acompanha para verificar se aquele material aguenta aquela atração lá, tá? Então, assim a gente chega no valor efetivo da carga aí. Para a compressão do mesmo jeito, tá? Só que a compressão é a força ao contrário, né? Então, acabei de falar aí, é uma propriedade que indica a capacidade do material suportar cargas, né? Compressão antes de falar. Então, de um lado é a compressão, do outro é a tração, tá? Então, a gente pensa que, não, olha só, essa aqui é a foto da pessoal colocando carga demais aí na balsa, né? E vai chegar um momento que se ele não calculou a carga suficiente ali, o material que ele utilizou lá vai quebrar, não vai ter jeito, tá? Ou ele colocou carga demais, né? Ou ele queria levar lá, de repente, 200 toneladas de carga, mas colocou elemento estrutural mais fraco porque ele pensou que não precisava, tá? Então, quando está dimensionado, tem que colocar ali que está dimensionado. Se o espaçamento entre os elementos estruturais, entre as cavernas, está dizendo lá que é 1,20 m, mantenha 1,20 m. Não vai colocar 1,5 m para tentar economizar, né? Ele vai economizar, né? Só que depois, durante a operação, você vai quebrar essa embarcação, tá? Então, volta e meia a gente fica sabendo de algum problema aqui do material que quebrou, né? Ou então, foi colocado uma chapa e a propriedade do material
não era aquela lá, tá? Ah, eu tenho essa chapa aqui que eu comprei para outra coisa, usa aqui para pôr no barco. Pode colocar lá. Será que as propriedades mecânicas daquela chapa é igual a da chapa utilizada no aço naval? Ah, então, daí a importância da gente conhecer as propriedades do material para verificar se vai atingir o que eu preciso, né? Como eu falei para vocês, vocês viram a primeira foto do parque alumínio, pô. Não precisa pintar. Olha que legal, né? Não tem problema de corrosão. O que mais a gente tem aqui? Joga um barco desse na água e daqui a um ano, 2 anos, você começa a ver a corrosão chegando, água salgada, né? Então, é claro, a gente não tem isso na navegação interior porque é um material que tem um custo maior. Então, sai mais barato eu pintar do que comprar um alumínio daquele lá, com magnésio, tá? Então, a ideia é vocês começarem a entender um pouquinho da importância da gente conhecer um pouquinho sobre os materiais, né? Que está acontecendo lá, né? Que todo que elemento que tem estrutural, todo acessório que tem na minha embarcação, ele está o tempo inteiro trabalhando de alguma maneira. Então, daí a importância da gente seguir as especificações que estão contidas no projeto, que alguém já verificou isso antes. Elasticidade é uma outra propriedade dos materiais, né? Que é a capacidade que o material ele tem de se deformar quando submetido a um esforço e depois de voltar à forma original, tá? Por exemplo, a linha de eixo, né? O eixo da embarcação ele está aqui na ponta, no hélice, ele está girando, por isso que tem um monte de mancal aqui segurando ele. Aí você fala, pô, mas precisa tudo isso? Tá? É justamente que ele deforma pela pressão que ele está lá na ponta do eixo, na hora que ele está girando, tá? E empurrando a água. Tem uma pressão gigantesca. Então ele deforma, mas ele consegue voltar ao normal, tá? Então, até o material do eixo, ele tem uma característica específica, tá? Ele não pode ter uma dureza. Então, quando o material tem uma determinada dureza, a elasticidade é ao contrário. Tipo, é mais ou menos o gráfico é ao contrário. Muito duro, porque se ele fosse muito duro, a partir se ele pegasse uma determinada pressão, ele já quebrava. Então você tem para cada material, você tem propriedades diferentes. Ó, por exemplo, o meu hélice tem uma propriedade de dureza X. Mas de elasticidade você não. Agora, a linha de eixo, ao contrário, ele tem mais uma propriedade de elasticidade e menor de dureza, né? Porque em função do trabalho que ele vai estar exercendo no conjunto completo, tá? Então, daí a importância da gente ter, né, essa visão. Plasticidade, né? É uma outra propriedade dos materiais, que quando é submetido a um esforço, né? Ele é capaz de se deformar e manter essa forma quando o esforço desaparece, tá? Bom, aqui eu coloquei um exemplo aqui de uma balsa que bateu, ele deformou. Na hora que o navio sair de perto dele, ele vai permanecer a deformação, tá? Então, você pegar uma madeira, por exemplo, ele levar uma porrada, a madeira, ela, se ela não romper, ela tem a deformação. Na hora que ela sair, ela tem a propriedade plástica que ela volta parte para a sua forma original, tá? Então, cada material tem uma plasticidade diferente, tá? Então, a ideia é essa daqui, mostrar para vocês que é, ela não consegue voltar no seu estado original. Dureza, a mesma coisa. É a resistência, como eu tinha falado já.
A dureza é uma propriedade que é a resistência do material, ela tem de forma de penetrar, né, e deformar, né? Então a gente tem um teste de dureza, né? Tem alguns tipos de teste de dureza para verificar se o material é duro. Então, aquilo que eu falei, ela às vezes o material tem muita dureza, mas dependendo do impacto que ele levar, ele pode ser mais frágil, né, do que um outro material que é plástico, né? Porque de acordo com a propriedade desse material, ele pode, ele é duro, mas dependendo do impacto, ele é mais frágil, né? Então, por isso, a gente tem que selecionar muito bem o material para onde a gente vai aplicar, né? Aonde ele vai ficar colocado, se ele vai sofrer impacto ou não, tá? E aqui eu mostrei para vocês, aqui é um corpo de prova para o ensaio de dureza, tá? Então, mas para vocês terem uma noção aí, no geral aí, o que que a gente tem aí de algumas definições aí sobre resistência dos materiais, né? Densidade, né? Relação entre a massa e o volume que a massa ocupa, né? Por exemplo, se a gente pegar uma caixa lá de 1 por 1, né? Da rolha, né? Então ela vai estar flutuando. Mas essa mesma caixa de 1 por 1, mas se o material for chumbo, ele vai afundar, né? Porque a relação massa e volume é a densidade. E para isso, muita gente pergunta, pô, como a caixa de aço daquele tamanho flutua, né? Muita gente pergunta isso, né? É porque é oca, né? O aço, ele tem uma densidade alta, mas por dentro ele é um espaço vazio. Eu só tenho pegar uma balsa aí, né? Pegar essa balsa aqui, o aço é só uma parede de revestimento por fora. Dentro dela é oca. Daí a gente consegue fazer ela flutuar. Então a densidade ela é baixa, né? Bom, propriedade térmica, né? O que é propriedade térmica, né? Então ela vai determinar o comportamento do material quando é submetido a uma alta temperatura, né? Então tem que ficar atento com o tipo de material, né? A temperatura que ele pode entrar em mudar de estado, tá? Então acontece tanto no processamento do material quanto na sua utilização, né? É um dado importante na fabricação de ferramentas de corte, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer o corte de uma peça, tomar certo cuidado para não esquentar demais, a gente, principalmente se pegar um alumínio, né? Ou fazer um corte, ou fazer uma união de solda, tem muita gente, aumenta mais a temperatura, você pode deformar a chapa, né? Então, por isso eu preciso saber qual é a temperatura que eu consigo trabalhar com cada uma dos materiais, né? E saber regular isso daí. Então, nós já aprendemos lá atrás de metrologia, né? É, sobre parte de medições. Então, saber regular é um ponto importantíssimo, né? Porque conhecer o material, ó, o material que eu posso estar colocando ali e posso e não ter problema. Ó, deixei uma foto aí de uma lancha em fibra de vidro, porque a gente tem um problema ali que ele é altamente inflamável, o produto, tá? Então, se ele começar a pegar fogo, tá, os cuidados são enormes. Mas se ele começar a pegar fogo, é, em poucos minutos ele tá todo incendiado. Daí a importância da fabricação e dos equipamentos e acessórios, colocar ali, respeitando todas as normas de segurança ali, designados pelo responsável técnico, né? Então, as propriedades térmicas aí também são várias, né?
qual é o ponto de fusão, eu preciso conhecer, qual é o ponto de dilatação, né? Então a gente pensa que não, mas se eu for colocar até uma balsa tanque ali, ó, eu coloco um produto lá dentro. Só que eu sempre deixo uma margem de erro. Margem de erro não, a gente tem um nome específico, né? A gente coloca apenas 95% de combustível da quantidade de volume que tem lá. Por exemplo, tem lá volume 100 metros cúbicos. Eu só posso colocar 95% desse volume, ou seja, 95 litros, né? Por quê? É o fator de permeabilidade, né? Isso significa que eu tenho que ter uma reserva, porque aquele produto que está ali, por exemplo, quando eu estou carregando derivado de petróleo, né, gasolina, diesel, aquele produto ele pode não, ele vai transformar em gás, né? Na hora que ele vai estar agitando, navegando, ele vai estar balançando um pouquinho, aquelas moléculas lá dentro acaba se batendo, se chocando e vai transformar em gás. E esse gás ele começa a ocupar um espaço maior do que quando ele estava em líquido, tá? E aí por isso que eu preciso dessa reserva aí. Aí ele ocupou o gás, ele ficou acima do líquido, ou seja, o líquido embaixo, o gás em cima. Tanto é que esse tanque eu tenho um suspiro, né? Porque quando eu tenho muito gás ali, eu tenho esse suspiro que faz com que esse gás ele, ele é lançado para fora, tá? Na verdade, ele mesmo ele vai subir, né? O gás ele é mais leve, então ele tende a subir, ficar na parte mais alta, tá? Então, quanto mais gás, então coeficiente de dilatação. Até mesmo o material, quanto mais calor ele vai dilatar, quanto mais no frio ele vai comprimir. Isso é qualquer material. Condutividade térmica, elétrica, resistência elétrica. Então, tudo a gente pensa que não, mas todo material ele vai ter, pode ter alguns desses equipamentos, dessas propriedades ou não, tá? Ou um maior ponto de fusão ou menor, por exemplo. Tá? Então, cada uma tem a gente precisa conhecer cada um deles. Por exemplo, qual que é o ponto de fusão da água, né? Então, o que que é o ponto de fusão? Primeiro vamos definir o que é o ponto de fusão, tá? Refere-se à temperatura que o material ele passa do estado sólido para o líquido, né? Por exemplo, a água, né? Ele está no estado sólido, ou seja, qual o momento que ele está ali gelo e passa para o estado líquido, ou seja, vira água. Quando o ponto de fusão, ou seja, você esquentou ali a partir de 0 graus, ele já passa do estado sólido para o estado líquido. Tá? Aí ele começa a ter outra forma. A mesma coisa o ferro, né? Se a gente pegar o ferro ali, ó, o aço, o ponto de fusão dele é 1500 graus, 1535 graus. Ele sai se eu pegar a chapa de aço ali e colocar nessa temperatura, ele vai mudar, ele vai transformar em líquido, vai tirar isso aqui, né? Então, para cada um dos materiais, eu vou precisar de uma temperatura diferente. O alumínio, com menos de temperatura, a gente já consegue mudar o estado. O ouro, né, 1063, o cobre, 1083, né? Então, para cada material, eu tenho um ponto de fusão diferente. Então, daí a importância da gente, preciso mexer alguma coisa, dar uma conformada naquele alumínio ali, fica mais fácil, é mais fácil eu cortar ou conformar ele. Para mim, conformar, uma das maneiras é mudando o estado físico dele, né? Enfim, aí
para isso eu preciso chegar a uma temperatura dessa. Tem equipamento para isso, né? Então, dilatação, o que que é? Ah, um pequeno exemplo aqui, a propriedade que o material, né, aumente do tamanho em relação à sua temperatura. Tem uma linha de trem aqui, a outra do lado esquentou, ele já deformou, tá? Então a gente verifica aí, ó, faz um pequeno teste com um canudo. Se você chegar com o isqueiro próximo ali, né? Então ele vai dilatar, ele vai transformar aquele material. Então cada material também tem um ponto de dilatação. Eu expliquei aí a questão dos tanques, né? Até o produto que vai interno do tanque, ele tem um ponto de dilatação, tá? E a embarcação também. Não sei se vocês já prestaram atenção também, quando você vai num prédio, né? A cada 20 metros, mais ou menos, eu tenho lá um ponto de dilatação, né? Eu tenho uma abertura entre os pilares ali que você fala, pô, para que isso, né? Você andar em cima de uma ponte também, você, a cada tantos metros, você vê um material diferente, porque é um material para dilatação, porque os materiais eles dilatam, tá? E aí ele vai esquentar, tá? Então ele vai, para não trincar, a gente coloca um acessório de dilatação ali, tá? Já diferente de um navio aí, que vai ter 100, 200 metros ou mais, a gente a olho nu não vai perceber, mas a gente consegue detectar alguns pontos aí quando tem, é, e principalmente na hora da montagem, a gente tem que ficar atento, porque a gente pega o projeto da embarcação, vamos colocar, dando um exemplo aqui, no caso de a gente vai desenhar uma caverna, né? Vai fazer uma caverna. Então a gente pega o projeto lá certinho, faz o gabarito. Então a importância do gabarito, porque o gabarito ele não vai, a gente vai pontear alguns pontos onde o gabarito vai chegar e a gente vai colocar os equipamentos, os perfis lá, em cima, na lateral, parte inferior, tá? E dependendo quanto eu estou soldando ali, né? Na verdade, ponteando ali para na hora de fazer esse gabarito, né? Se eu não tomar um determinado cuidado, a minha estrutura acaba empenando, né? Na verdade, acaba se retorcendo, tá? Daí a importância da gente regular o equipamento na hora de fazer essa montagem, justamente para não aquecer demais, né? Tem o pessoal pega a máquina de solda, ah, mas só vou pontear, tudo bem, mas ele vai lá, começa a girar lá, ele está aumentando a amperagem sem saber regular a amperagem certa que tem que ter na máquina ali para fazer essa pequena montagem, tá? Então, atenção especial a isso, não é? Ah, sabe ligar a máquina de solda? Sei, liga lá. Ah, mas eu não sou soldador. Mas se você está fazendo uma montagem, você tem que ter um conhecimento básico de soldagem, né? Pelo menos uma noção para você saber ligar uma máquina, para você saber regular, para entender isso que a gente está falando aqui, o conceito mínimo de propriedade de material. Ó, aquele material ali, de carga quanto eu consigo aquecer, né? Porque se ele aquecer numa temperatura para fazer uma montagem de uma peça de um aço, ele vai regular a máquina ali para tanto, né? Ah, agora eu vou fazer uma estrutura, uma caverna, mas não vai ser em aço, vai ser em alumínio. Se ele levar uma máquina de solda numa temperatura parecida, tá? Ele vai deformar a barbaridade o alumínio, né? Porque, como eu mostrei para vocês no slide anterior, né? O ponto de fusão do alumínio é menos da metade do que o do aço, tá? Então, daí a importância da gente conhecer na teoria também, na prática a gente sabe, tá?
Imagina a teoria, qual é esse parâmetro aí, né? Então, agora você já tem opa, uma visão, opa, já sei por que que eu tenho que regular diferente a máquina para corte ou para solda numa, de um alumínio para de aço, né? A gente está falando em solda, mas o corte é a mesma coisa, né? Às vezes a gente utiliza a máquina de corte para cortar, por exemplo, uma tartaruga, né? Ou um maçarico para cortar uma chapa de alumínio, né? E aí usa uma determinada temperatura. Ah, vai pôr na do aço, né? Então, qual é a temperatura que a gente coloca lá, né? Então, tudo isso a gente tem que ver qual é a deformação que teve, quanto eu perdi de material, né? Então, aí começa a ter outros fatores aí que a gente falar em cortes, lá a gente entra no detalhe, né? Condutividade elétrica, né? É a capacidade que determinados materiais têm de conduzir calor, né? Então, alguns equipamentos que a gente tem a bordo da embarcação, na hora que a gente vai montar, a gente tem que ter determinados cuidados para proteger o equipamento, porque ele conduz calor, né? Por exemplo, alumínio, bronze. Então, por exemplo, algumas partes de motor, ou para fazer o resfriamento, tá? Então você vai ver ó, algumas serpentinas aí com materiais diferentes, né? Então ali ele vai conduzir o calor do equipamento. Eu tenho troca de temperatura através de sistemas hidráulicos envolvendo aí serpentinas, né, que sai para fora do casco, depois entra, tá? Algo mais específico, né, para alguns tipos de embarcações ainda colocam, né? Então, você vai ter equipamentos aí que tenha materiais que tenha essa propriedade térmica também, né? É a mesma coisa da elétrica, né? Qual é a condutividade elétrica, né? É a capacidade que determinados materiais têm de conduzir a corrente elétrica, né? Qual material que conduz mais corrente elétrica? Qual conduz menos, né? Tem alguns equipamentos que são isolantes, né? Então tem uma faixa etária isso daí. Então os que são semi-isolantes, por exemplo, eu tenho aqui uma borracha, né? Que é o isolante, né? E aí eu tenho o cobre aqui que tem ele faz a condução, né? E isso tudo é feito teste, tá, pessoal? Eu participei, por exemplo, um barco certificado não, mas classificado. A gente faz toda a parte de teste, pega o cabo e vai e faz o teste para verificar se ele está passando corrente, se ele está esquentando, né? Se ele está isolando. Então tem uma série de propriedades que são vistas aí num cabo desse daqui, né? Então tem norma para isso. O barco classificado ele entra num detalhe bem maior. Pô, não é o propósito do curso aqui, né? Mas tipo só para vocês terem ideia. Então é, tem embarcação que é submetida a fazer todos esses testes aí. Aproveitando essa parte de condução elétrica, é, o vice-presidente aqui do CREA, do Conselho de Engenharia, é engenheiro eletricista. Eu estava na reunião aqui agora com ele. Aí ele falou, ó, tem uma empresa aí fabricando uns cabos, né? E aí o conselho notificou. Por quê? Primeiro, geralmente você vai numa empresa séria, aqui no cabo está dizendo qual é o nome da empresa, né? Geralmente está a marca do cabo e tá as propriedades é, elétricas do cabo, dizendo aqui, né? Quantos amperes, qual é o diâmetro, tudinho, tá tudo escrito, tá? E essa empresa não colocou nada disso. Aí estava vendendo, por exemplo, o fio 2,5, 2,5 é o diâmetro interno aqui, ó.
Só que na hora que ele vendia como 2,5, só que na prática não tinha 2,5 aqui, essa seção, essa seção aqui. Resultado. Isso daí você pode implicar em uma série de coisas aí. Você pode fazer uma casa pegar fogo, né? Por quê? Quem calculou lá, ó, esse fio é 2,5. Tem que ir lá para ligar o ar-condicionado, ligar um chuveiro, não sei. Quando você coloca lá, você liga o equipamento, você calculou para ter 2,5, só que está te entregando só 2, o que vai acontecer? Esse cabo ele vai esquentar, tá? E se ele esquentar, ele pode esquentar o do lado, de repente dá um curto, o negócio acontecer proporções ainda maiores de estrago, tá? Eu falo isso porque a parte elétrica aí a gente está, todo mundo trabalha com ela, né? Você vai ligar um equipamento, então você pega a parte elétrica, você precisa de um cabo, você precisa, então ficar atento com o material que vocês estão é, atuando, trabalhando aí, verificar se está em bom estado, realmente, né? É melhor tá sobrando propriedade elétrica do que está faltando, né? A própria norma da Marinha, ela proíbe extensão dentro de embarcação, porque ela entende o seguinte, a nível de segurança, né? Você já projetou aquela embarcação lá, esse cômodo para 4 tomadas. Então você vai ter 4 tomadas, né? Lá de 10 amperes é o que vai receber ali. Se você começa a colocar uma extensão, da extensão você tem 3 tomadinhas. Cara, você já andou num barco de passageiro aí com rede, né? De repente você sai, tem uma tomada aqui, tem um fiozinho, uma extensão ali de. Hoje as extensões que você compra pronta aí, o diâmetro é 0,75. Aí quando você vê ligado em outra extensão, o outro, daqui a pouco você tem duas, três extensões ligadas uma na outra, tá? E cada uma fornecendo energia aí para N aparelhos, tá? Isso daí você pode sofrer ocasionar um superaquecimento, tá? E dar um curto, tá? E aí você, como que pegou fogo a embarcação? Né? Excesso de carga numa rede, tá? Então, daí a importância da gente conhecer essas propriedades aí para evitar que a gente tenha maiores complicações aí, né? Resistividade elétrica, né? É a resistência que o material oferece na passagem da corrente elétrica, né? Será que ele saiu com um tanto de corrente, está chegando com tanto de corrente? Então são ensaios que são feitos e são verificados para ver se isso está atingindo mesmo, né? Será que o cobre que ele colocou ali é o cobre mesmo, né? A seção está atendendo, né? Então, só fechar aqui a parte de propriedade elétrica, né? Então, era muito em função das características do material que está lá. Então, cada material ali ele vai ser mais isolante, mais condutor, tá? Então, aqui eu peguei só uma régua aí da, de configuração eletrônica, né? Aí aqui, colocar a borracha aqui é um material isolante, né? Tanto é que a gente utiliza até na embarcação, na frente do quadro elétrico, atrás, a gente coloca um material isolante. Geralmente tem uma borracha, né? Que é o material isolante, tá? E aí, quanto mais para cá, ele vai sendo um condutor, né? Ó, um fio de cobre aqui, ó. Geralmente os fios são de cobre, né? Então, um material altamente condutor de eletricidade, tá? Então, isso é em função das características, né, da estrutura do material, tá? Então, você vai ter o material mais ou menos em condução de eletricidade, tá? Enfim, tem para vários aqui, ó, tem madeira, né? Então, tem vidro, tem ferro, cada um tem, ó, ele vai te mostrar aqui se é mais ou menos
condutor de eletricidade. Ah, o ferro é também. Tanto é que quando a gente coloca um quadro elétrico, a gente coloca um isolante. Geralmente eu tenho uma antepara de aço, né, que é o ferro, né? E aí, imagine, se algum fio desencapar, né, ele vai passar essa carga elétrica para o aço e depois ele vai rodar a embarcação inteira, que é ferro, né, de ponta a ponta, né? Então, por isso que a gente coloca o material isolante ali entre o quadro e as anteparas, né? Bom, e propriedade química, né? Propriedade química, isso aí é que a gente vê a olho nu, né? Por exemplo, uma ação de degradação devido à corrosão, né? Então, a propriedade química são que manifestam quando o material entra em contato com outros materiais ou então até mesmo com o ambiente, né? Se jogar um barco ali no estado de estaleiro hoje, você manda ele, esse pesqueiro aí, todo pintado de branco, ele vai pescar quando ele volta, daí a 15 dias ele está todo laranja, né? Então, o processo de corrosão, né, devido ao material específico lá, ele começa a ser bem visível, né? E até devido ao uso, ao desgaste, né? Você tá com uma embarcação que não preparou exatamente você não preparou exatamente o sistema de pintura da embarcação, então você vai ter o que acontece com a embarcação, ela está bem corroída, né? Então passa-se o fundo, né? Passa-se o primer, depois você entra com o processo da base e outra, o plano de pintura tem toda uma sequência de de pintura. Você vai pintar, espera um tempo, passa outra de mão, tá? E quando vai uma embarcação para alto mar, além da pintura tradicional que a gente tem para navegação interior, a gente tem que trabalhar com outras coisas, porque ainda tem as algas do mar. Que aí a gente tem a tinta anticrustante, né? Então, mas a água salgada, realmente é mais agressiva do que a água doce. Então, daí a importância da gente conhecer para onde vai a embarcação, conhecer é, qual o material e o que que a gente pode colocar ali para evitar ação química, por exemplo. Tá? Fala, pô, mas não é uma ação mecânica, né, que dá que pode quebrar o barco, mas uma corrosão ela vai furar a embarcação, tá? Tanto é que a norma da Marinha ela pede para a gente fazer ultrassom para identificar a espessura da chapa, né? Espessura da chapa, porque a chapa está aqui, ó, o barco está aqui, a vez que ele esteja parado, a água vai corroendo, tá? Ah, mas é navegação interior, vai corroendo. Então vai chegar um momento que a ação do ambiente ali, ele vai corroendo de pouquinho em pouquinho. Quando entrou no processo de corrosão, né? Então você vai verificar ali que daqui a 20 anos, por exemplo, você vai ter que substituir a chapa porque ela já perdeu a espessura. Tá? Então a cada intervalo, 10 anos e depois a cada 5 anos, você vai estar fazendo ultrassom na chapa para verificar se houve redução de espessura. E se houve redução, tem que substituir aquela região. Né? A mesma coisa qualquer outro acessório. Tem aqui, ó, as amarras de uma âncora, né? Ou então das poitas que estão segurando o meu flutuante, elas estão ali em ação sol e chuva, tá? E vai chegar o momento que elas precisam ser substituídas. Então, daí da importância da gente conhecer ali, ó, qual o material que eu vou colocar ali. Pô, eu vou colocar o cabo de aço ou então eu vou colocar uma na corrente, tá?
Então, a propriedade química é mais um ponto que a gente precisa estar atento, tá? Tem como resolver? Tem. Tem como antecipar, aliás, tem como evitar a corrosão, tá? A gente evita, diferente da resistência mecânica, tração, compressão, que isso aí vai estar direto ali, a propriedade química, a corrosão, a gente consegue evitar fazendo o tratamento de pintura, né? Ou seja, quando a gente colocar, antes de colocar a embarcação na água, fazer o processo correto de pintura, né? Além disso, fazer a manutenção correta, tá? Então a gente garante uma vida útil maior para a minha embarcação, tá? Tem gente que fala, dentro da embarcação não precisa pintar. Ela vai estar transpirando o tempo inteiro. Dependendo do produto que você está transportando ali, é importante a gente fazer uma pintura interna, assim, tá? Então, justamente para evitar a corrosão, né? Evitar qualquer outro dano, tá? Tem barcos aqui que a gente faz para transportar sal, para transportar água. Então, eu tenho que ter pinturas específicas para isso, né? Imagina você transportar sal dentro de um porão, né? Então, imagine a agressividade desse porão, como é a estrutura dele. Então, se eu deixar muito tempo para fazer uma manutenção, eu vou ter problemas gravíssimos, né? Então, Professor, oi. Renata, é só uma pergunta. Um barco que vai carregar sal, a maioria da tubulação ela é feita, ela é galvanizada, correto? Então, aí você precisa pensar o quê? Esse barco que vai carregar sal, vamos começar a fazer a lógica. É um barco que geralmente está aqui na costa do Brasil, naquelas regiões que tem sal, ou seja, ele já está no litoral ali, tá? Então, as principais tubulação tem que ser apropriada para aquela região, né? Então, você está trabalhando no local que tem sal, né? Água salinizada, tá? Então, toda tubulação que tenha contato com a água externa, agora, toda tubulação que tenha contato com a água externa, né? Você tem que ter cuidados especiais, tá? Então muita gente fala, mas eu vou pegar a água do mar e vou colocar para dentro para lavar o meu porão. Ficar atento porque a partir do momento que você tira essa água salgada para jogar internamente, será que é mais viável isso? Ou você ter uma caixa de água doce para fazer a lavagem no seu porão, no seu convés? Então, é recomendado sempre que você tenha redes diferentes para isso, tá? Então, evitar de pegar água do mar para fazer alguma lavagem por dentro da embarcação, mas justamente para evitar o processo de corrosão. E quando não tiver jeito, né, colocar uma tubulação específica ali, né, que tenha propriedades que evitem, que diminui o processo de corrosão, tá? Lembrando que a tubulação é só um item, eu tenho rede, eu tenho as juntas, eu tenho a bomba, então eu tenho todo o sistema que eu preciso proteger, não só apenas a tubulação, ok? Então, coloquei aqui, ó, esse aviso aqui de atenção, né? Se não soubermos, ó, bem, como cada material se comporta em relação ao processo, né? E ao modo como a peça é usada, vamos correr o grande risco de usar um material inadequado, tá? Então, dando continuidade até o que o Renato comentou aí, vou colocar toda a tubulação de galvanizada. A gente primeiro tem que verificar o que o projeto determinou, né? Quando já veio do projeto, ou seja, alguém já pensou tudo isso daí. Então, lembra que a gente está aqui como é, executor só. Então, a gente precisa pegar um projeto e executar.
Então, as especificações vêm do departamento de engenharia. Então, a gente não está aqui como, vou colocar esse como melhor que. Não, a gente não está aqui como curso de engenharia. A gente está aqui como o executor. Vamos só fabricar, tá? O que é recomendado é, somente utilizar, evitar, por exemplo, pegar água salinizada e passar por um máximo de equipamentos dentro da embarcação, tá? Você vai ter grande dor de cabeça, tá? Até mesmo o sistema de refrigeração das embarcações que vão para mar aberto, ele é tudo diferente, tá? Você vai pegar um sistema de refrigeração numa uma embarcação aí, refrigeração das máquinas de propulsão, tá? Então ele vai pegar a água do rio, passa por dentro do motor e vai embora, né? É, da água do mar já é diferente. O sistema de refrigeração, a troca de ar, ele vai pegar a água do mar, mas ele nem passa por perto do motor, ele já entra num sistema, é, já pelo casco da embarcação, ele nem entra é, água salgada nessa região, justamente para evitar qualquer tipo de contato com água salgada. Então, você já reparou na variedade de materiais utilizados aí dentro da indústria naval, né? Então, a gente tem aço dos mais variados, né? O aço corrugado, o aço naval, espessuras diferentes, o alumínio, né? Então, como escolher um material adequado, né? Quais exigências tem que atender? Lembrando que aqui a gente está aprendendo como utilizar, né? Quem vai estar dimensionando cada um desses itens aí é a engenharia, o escritório de engenharia, é o responsável técnico da embarcação, tá? A gente só vai aplicar. Ah, mas o material ele vai ser mais caro, é mais barato, é mais resistente. Então, as exigências técnicas de adequação ao, à empregabilidade daquela para aquela embarcação vai ser dimensionada aí pela engenharia, tá? Então, a gente cabe nós só a executar, tá? Então, fiquem despreocupados aí com, vou sugerir isso, eu sugerir aquilo, tá? A gente, pela qualificação de um montador, a gente tem que ter o conhecimento, sim, mas quem vai determinar ali, mesmo porque esse ponto é um dos fatores apenas. Lembra lá, acho que nos primeiros slides lá, a gente está falando ali sobre um dos itens, é lá, o custo do produto, né? Qual é o custo do produto? Então, tudo isso você quer mais bonito, mais barato, ou você quer algo que dura? Não? Quer algo resistente, durável. Então, geralmente, o, o que vai durar mais, possivelmente não é o mais barato, né? É igual o pneu de carro. Quando você vai ali, ó, tem esse pneu importado aqui, ó, é R$ 150. Tem esse nacional aqui, da marca tal, é R$ 300. Então, tudo é relativo, né? Tudo tem uma vida útil. Então, a escolha do material, ela depende do tipo de produto que você vai querer, tá? E do uso que se vai fazer com ele, tá? Então, na indústria naval, eu posso utilizar uma infinidade de produtos aqui, tá? Eu posso utilizar o ferro, utilizar o aço,
utilizar o alumínio, né? O material que a gente vem trabalhando. A própria madeira, né? Fibra de vidro, tá? Então, qualquer um desses materiais a gente pode estar trabalhando aqui dentro da indústria. Aliás, a gente pode estar utilizando todos eles, né? Numa embarcação, a gente acaba utilizando todos eles. Seja um barco de aço, a gente utiliza tudo em locais diferentes. Ah, mas o de madeira também? Também, de madeira também. Eu vou estar utilizando ferro para fazer a linha de eixo, vou estar utilizando o aço para também fazer meus tanques, vou utilizar o alumínio para fazer um outro item lá em cima, né? Então, eu vou utilizar a fibra de vidro, porque ela também a gente utiliza ali na parte de estanqueidade de convés, então geralmente eu utilizo a fibra. Ou seja, mas o barco de fibra também você utiliza. Você acaba utilizando todos esses materiais, tá? É claro, em partes diferentes da embarcação, mas qualquer embarcação você vai utilizar todos esses materiais. Bom, a classificação dos materiais, né? Eles são classificados em materiais metálicos e não metálicos. Só para a nível de definição, né? Os materiais ferrosos são o aço, né? E o ferro fundido, né? Não ferrosos, a gente tem o alumínio, cobre, o zinco, tem outros aí. E materiais não metálicos, né? Os naturais, por exemplo, a madeira, né? Borracha, os materiais sintéticos, como o vidro, o plástico, a cerâmica, tá? Então, de forma geral, basicamente, mostrar aí ó, o que a gente tem aí de... Vamos lá. E o processo de fabricação, né? Então, vamos dividir ele aqui no... Tem mais, mas vamos dividir em 5 grupos aqui que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, né? A conformação mecânica, né? Essa imagem que tem aqui do lado, a gente faz bastante, né? Principalmente quem trabalha no estaleiro aí a gente acaba conformando uma chapa, uma peça ali para adaptação, fundição, soldagem, metalurgia do pó, usinagem. Vamos lá, conformação mecânica, né? Então todo mundo, quando você entra no estaleiro, a gente acaba vendo ali, por exemplo, quando a chapa está lá e começa a fazer o processamento, ela primeiro ela vai geralmente ela entra ali para cortar, depois para dobrar. Então, geralmente a gente utiliza máquinas como essa daqui, tá? Essa aqui é uma máquina pequena, né? Mas você vai nos estaleiros aí, você vai pegar uma máquina ali que corta 3 metros, 6 metros de largura, espessura, corta ou dobra, né? Espessuras de, por exemplo, meia polegada ou mais, né? Então, hoje as máquinas aí estão bem. Aqui na região, meia polegada é um padrão, né? Pelo menos isso daí, tá? Então, conformação mecânica é um processo que se baseia na aplicação de uma força externa de uma peça sólida, tá? A matéria-prima adquire um formato a partir da deformação plástica do material. Então, como eu falei das propriedades lá, agora a gente vai estar entendendo por que que eu falei lá. Porque a gente utiliza isso. Se eu pegar essa máquina aqui, ó, a- que faz ou então uma calandra também, que faz o mesmo um processo parecido, né? A gente vai pegar, ao invés de usar uma cantoneira, um perfil dobrado, né? A gente vai pegar um pedacinho de chapa e vai dobrar. Então vai fazer exatamente o que a gente fez aqui com essas peças aqui, ó. Então eu pego a cantoneira, aliás, eu vou pegar uma barra chata, né? Coloco aqui, né, nesse maquinário e é, faço a dobra, tá? E é legal que eu consigo fazer a dobra no ângulo que eu quiser. Se eu quiser fazer um ângulo de 90 graus, que é o cantoneira, né? Se eu quiser fazer um ângulo
diferente eu também consigo fazer, tá bom? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, vou colocar no grupo, de uma máquina fazendo esse processo de corte e dobra, para quem ainda não viu, conhecer como é o processo, tá bom? Já separei aqui, mas na sequência do curso eu já encaminho aí para vocês. Então, só para mostrar aqui, aqui é esse que está demarcado aqui, é que foi feita a deformação, né? Ou seja, peguei uma chapa, uma barra chata, coloquei na máquina, fiz a conformação. Na hora que a máquina desceu com a força ali, ela dobrou exatamente a chapa. Pô, mas uma chapa fina vai. Mas eu tenho a máquina aqui no estaleiro que é meia polegada, é 12,5 milímetros. É grossa que só. Não tem máquinas aí que dobra até mais isso daí, né? Tem máquina que corta isso daí, né? Agora, se eu comprar lá na Gerdau, por exemplo, eu compro esse meu perfil que a gente chama de perfil laminado, ou seja, ela já sai pronta desse daí, não dobra. Então, até o perfil, você vai, observa aqui ó, as duas. Nessa parte externa aqui, ela tem um ângulo exatamente de 90 graus, né? Não tem curva nenhuma aqui, ó. Eu não tenho tração e compressão, já o material já é esse daqui. O acabamento aqui, ó, ele vem uma curva suave. Até que nas partes extremas aqui, ó, ele faz um acabamento aqui com uma borda é, bem, bem com chanfro, né? Então, bem uma curvinha, tá? Então, esse aqui é o perfil laminado. Então, quando você vê a borda, é, ou você vai fazer uma montagem, aqui é um elemento L, 3 por 3, ou seja, 3 polegadas por 3 polegadas por 1/4, por exemplo, de polegada, de espessura, tá? Então, perfil L, quando você compra, é isso aqui. Mas quando você tem os equipamentos de corte, de dobra no estaleiro, você pode fazer isso aqui, sai mais barato, às vezes sai mais barato, às vezes, tá? Só mostrando os desenhos aqui, só para identificar. Quando a gente pega uma barra chata, né? Tá vendo aqui, ó? Imagina que aqui era uma reta só, né? Quando você dobra aqui, aqui eu fiz a compressão e aqui embaixo, aliás, tracionei aqui embaixo eu comprimi, né? Então eu tenho uma fragilidade aqui nessas regiões aqui da minha cantoneira, tá? Diferente um perfil laminado, tá? Que ela já é fabricada desse jeito, ou seja, a propriedade mecânica do material ela está em todo igual. Aqui não. Quando eu mexi aqui, esquentou essa região aqui, mexi na propriedade térmica desse equipamento nessa região. Eu tenho um ponto de fragilidade. E na hora que a gente vai montar, sai alguma coisa parecida com isso, né? Então eu tenho as cantoneiras aí, ó. Posso pegar essa chapa dobrada aqui, né? E colocar nas minhas longitudinais do convés, né? Que é a minha C-corda, na longitudinal do fundo, né? Que é a minha longarina, na minha transversal do convés, que é o val, na transversal do fundo, que é a minha astilha, e aí outras regiões também, né? Então posso utilizar esse perfil dobrado em vários locais aqui. Então, tem gente que tem estaleiro em locais mais que é mais difícil chegar o perfil laminado, então ele consegue fabricar tudo isso daí. Então, ele tem você consegue montar depois, tá? Então, só para mostrar a diferença do perfil laminado e o perfil dobrado, né? Então, bom, aqui é só o exemplo de dobramento, né? Um outro equipamento também, né?
se queira conformar. Então, essa peça mais escura aqui é uma chapa vindo, né? Aí você entra, passa, geralmente é uma calandra, você consegue dobrando o material quando a gente vai fazer o bojo da embarcação, daquela parte que tem um ângulo, né? Aliás, ela tem uma meia-lua, né? Um quarto de circunferência, geralmente, e é fabricado tudo no estaleiro, não vem de outro lugar não. Ó, tem um bojo ali de 300, raio de 300. Então você passa na calandra todo o bojo. Geralmente as calandras têm ali 3 metros, 6 metros de comprimento. Então você vai fazendo várias peças daquele tamanho, né? Até dar o ângulo que você deseja, né? E aí você põe o material para lá no costado, né? Fundição, né? Peça tradicional que a gente tem de fundição aí é o hélice, né? Então, geralmente o hélice é fundido, né? Então, fundição é um processo que consiste em depositar um metal no estado líquido, né? Ou seja, ele está ali, ó, se fosse o ferro, 1.600 graus, né? Então, ele vai colocar o metal dentro de um molde, né? E que tem a forma desejada, ou seja, foi calculado, né, o hélice também tudo, a dimensão, o ângulo, o tamanho, é tudo calculado, para cada tipo de embarcação é um diferente. O cara que fala, esse tipo de embarcação é tudo igual. Não, para cada hélice, para cada embarcação, tipo de hélice é diferente, tá bom? É calculado em relação ao comprimento do casco, potência de máquina, o perfil hidrodinâmico do casco, aí você consegue determinar qual o melhor hélice para sua embarcação. Quantas pá, qual o tamanho. Mas enfim, fundição. Esse é um equipamento que a gente usa aqui bastante, é o hélice, né? Fundível. Tá? Então, o processo consiste em pegar um metal no estado líquido, colocar no molde, resfriar, né? Resfriou, ele vai solidificar e vai transformar numa peça. Esse é o processo. Tá? Mais frequentemente utilizada para fabricar peças mais complexas, né? Como se vai fazer uma peça, uma, um hélice de outra maneira, tá? Soldando esquece, né? Então, ele é um meio mais econômico e simples, né? Para ser feito em larga escala também, tá? Soldagem. Pô, a gente tem uma aula de soldagem, mas basicamente soldagem é um método que serve para unir materiais, né? Então, principalmente ligas de metal, tá? Metais e suas ligas, tá? Ele é realizado através de uma fusão quase imediata dos materiais, isso quando exposto a uma fonte de calor, tá? Então, você vai aquecer, né? E após esse aquecimento, né, do arame, do material base ali, ele vai ele vai se transformar num sólido novamente, tá? E aí você tem a soldagem, tá? Então aqui é um processo de soldagem, né? É, tá? Eu vou detalhar aí na próxima na aula de soldagem aqui isso daqui, tá? Então você tem vários meios de soldagem. Você tem o eletrodo revestido, a solda MIG, MAG, enfim, tem um monte de processo aí e cada um vai dar um acabamento melhor, mais rápido. Hoje em dia a gente tem no mercado aqui utilizando ó, ou- outros cenários de soldagem, né? Mas enfim, para a gente como na área de montagem é bom entender a solda alguns aspectos, né? Então existem vários tipos de soldagem, tá? Os processos podem causar faísca, pode gerar um calor na solda, outros não requerem um aquecimento tão extremo, né? Mas ainda podem ser realizados em temperaturas mais baixas, né?
Então, alguns eu posso fazer em qualquer ambiente, né? Outros eu preciso colocar no ambiente, sem muito vento, né? Então, mas na montagem especificamente a gente usa mais para pontear, né? Então, na hora que a gente está fazendo a montagem de uma caverna, de um módulo, de um painel, então a gente faz apenas a parte de pontear, porque dali vem um outro departamento que é de soldagem e vai fazer a soldagem, né? O montador praticamente ele vai só deixar ponteado e basicamente amarrado a estrutura, vamos dizer assim, né? Então, mas a estrutura ele vai unindo aí até transformando o barco como um todo, né? Então, depende do processo do estaleiro, né? Você vai pontear uma parte, entra a solda, né? Depois que entrou a solda, você vai pontear mais algumas partes, ou seja, vai transformar o seu painel num semibloco, né? Entra a solda novamente num bloco e aí por diante, num mega bloco, tá? E aí sempre você está intercalando o trabalho do montador e soldador, tá? Até fechar um espaço de uma determinada região. Continua ainda um meio mais econômico e eficiente para unir metais de forma permanente, né? Então a solda é para isso, tá? A única técnica capaz de ligar duas ou mais peças de metal em uma única peça, tá? Então aqui a gente está trazendo aqui, ó, uma solda bonita, né? E a gente também tem a questão do utilizar o robô, né? Então já há tempo, já a turma já vem trazendo isso, né? Então você faz uma solda perfeita de ponta a ponta. Agora, para isso, você precisa da equipe de montagem top também, né? Ou seja, até para deixar aqui, ó, qual é o espaçamento mínimo de uma chapa para outra, né? Então você tem que, o pessoal de montagem ele tem que deixar com espaçamento atendendo exatamente o que está no projeto, tá? Lembra que eu falei, pessoal, projeto. Eu sei que tem muitos lugares que não usam projeto para nada. O pessoal vai fazendo quando você vê o barco está na água pronto. Só que isso daí dificulta, né? Quando você tem um robô desse daqui, você tem que saber, pô, qual que é a abertura das chapas aqui. Ah, tem um chanfro aqui? Tem ou não tem? Para fazer a união da solda, né? Qual a garganta da solda, ou seja, quanto de solda eu vou depositar ali? Então, são uma série de detalhes ali que a gente precisa é, ter parâmetro para mim colocar um robô desse aqui e ver a coisa andar de ponta a ponta para não ter dor de cabeça, né? Ó, isso aqui pode ser uma chapa aí de um quarto, mas pode ser uma chapa de meia polegada também. Então, como que é feito isso daí? Eu vou soldar dos dois lados, vou soldar de um lado só, né? Então, tudo isso, quem vai dizer vai ser engenharia. Então, a gente só vai fazer a montagem das chapas e aí o pessoal de soldagem que vai correr atrás dos demais itens, né? Ó, a metalurgia do pó é um processo de fabricação a partir da conformação metálica de materiais em pó, né? Depois, é claro, tem um processo subsequente aí, vai fazer o aquecimento, né? Até transformar o pó no líquido ali, através da sinterização, ou seja, tudo isso em maquinário, e vai transformar aqui nosso pó numa determinada peça, né? Então, claro, depois que eu tiver a peça, ó, vem um bloco de 10 por 10 aqui, né? Então, eu tenho minha peça
num pequeno bloco, né? Então, qual é a vantagem desse processo, né? Eu tenho economia de material, eu não vou gastar um material a mais, tá? Porque a partir do momento que eu fiz isso aí, eu vou sair com o meu processo já pronto. Eu não vou ter um pedaço, uma rebarba para fazer. Praticamente é um molde que tem ali, tá? É, Quando eu preciso de uma peça com uma determinada tolerância, ele já sai ali, porque o equipamento ele já, eu coloco o pó lá, já vai me sair aquela engrenagem naquela medida, naquela razão lá. Não preciso mais fazer nada, já está pronta, tá? Alguns exemplos de peças ali que saem através da metalurgia do pó, né? A usinagem aí, ó, quando você entra numa tornearia, você vai ver um monte de atividades que tem lá dentro. Aí você começa, pô, usinagem, pensei que era só o torneiro mecânico fazendo ali. A gente pega todo o sistema de propulsão da embarcação, é usinagem de ponta a ponta. Você tem a linha de eixo, você tem todos os acoplamentos ali, né? Ó, o meu eixo empenou, como que eu vou desempenar? Então, manda lá pro torneiro que ele vai resolver. Então, tudo isso passa pela usinagem, né? Então, vamos lá, definindo aí, pessoal, já estamos já fechando aí o dia de hoje, vou fechar aqui os imagens e a gente já conclui, tá bem? A usinagem, ela baseia-se na ideia de que qualquer tipo de objeto pode ser criado a partir de um bloco sólido, né? Então, aqui eu tenho um projeto, né? Eu estou transformando aqui um bloco sólido, vou transformar o desenho numa peça, né? Dentro da usinagem, a gente vai utilizar um monte de subatividades, né? Então, durante o processo, o material pode ser cortado, para alterar a geometria, até aproximar perto do objeto que você idealizou, né? Pode ser feitos parafusos, uma série de componentes aí que mostram para embarcação, para área automotiva, enfim. A usinagem ainda pode envolver uma série de processos, como corte, né? Então, vou cortar, né? Faz parte da usinagem também. A parte de furação, quando você entrar dentro de uma empresa que faz usinagem, de uma tornearia, você vai verificar ali um equipamento que eles têm lá, faz um monte de coisa. Você pega ali, ó, um torno, tá? Claro, do lado ele já coloca uma furadeira de mancada, você já consegue fazer ó, os furos aqui na peça que vai utilizar. É, o próprio torneamento, né? Onde você vai, de repente, fazer um alinhamento de um eixo, né? Que de repente empenou. A parte de aplanamento, né? Aplanamento de peça, que às vezes você pega uma linha de eixo lá, você precisa tirar alguma rebarba, a parte de fresagem, ou seja, tudo isso aqui, ó, você tem vários dentes aqui, é tudo feito dentro da usinagem, né? E você coloca aqui o equipamento, você tem que ter paciência, conhecer o material, porque imagine para você abrir esses dentes aqui, ou então para fazer um furo aqui, né? Você tá ali com o seu torno. Você precisa esquentar ainda uma determinada temperatura para fazer a abertura dentro de uma peça dessa daí. Então você está lá injetando um líquido ali para resfriar ao mesmo tempo, porque você está esquentando o material e você tem que resfriar ao mesmo tempo e não pode deixar de perder as propriedades mecânicas dessa peça que geralmente todas essas peças aqui ela tem as suas propriedades mecânicas. Se você esquentar demais, você vai perder ela, você vai perder a têmpera dela, né? Então, as proteções que são
as proteções de cada um desses materiais, né? Então é importante a gente ter isso como o torneiro, ele tem todo esse conhecimento aqui, né? Qual o material que eu preciso fazer na hora que eu estiver esquentando para não ter problema na hora de furar, dilatar e eu perder o material. Ou então aqui na hora de eu estar fazendo a fresa, ó, são 28 dentes aqui. Como que eu vou calcular? Precisa de vir um projeto, né? Não tem jeito. Ah, mas aí quem vai dimensionar? A engenharia. Ah, o torneiro sabe fazer? Com certeza ele sabe, mas ele aprendeu tudo isso. Agora, ele vai fazer de acordo com o projeto, né? Então, ele pegou o projeto de algum lugar. Ó, tem tantos dentes aí, para não começar a fazer e perder, porque na hora que a gente vai cortar o material, a gente tem uma perca no corte. Na aula de corte eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como que eu sei qual que é a margem de perca? Vai depender qual o tipo de corte que você está utilizando. Tá? Bom, pessoal, são 10 horas, né? Passou um pouquinho, 9 horas Manaus. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aí tá ótimo, pessoal. Foi excelente. Aí, só fazer uma pergunta para o senhor. Você vai botar a enquete, né, da aula, né, que você posta, né? Sim. Mas já adiantando, né, eu prefiro isso, escolher um dia ou quarta ou sexta. Vai ficar melhor, né, também. Tá. É, eu vou fazer o seguinte, eu tinha pensado nessa semana ou na próxima, eu vi minha agenda aqui, a gente já está entrando agora, amanhã a gente já entra em novembro, né? Aliás, outubro, né? Na próxima semana, na quarta, eu não consigo, eu tô em aula. Eu vou colocar a enquete aí no grupo. Eu vou preparar isso amanhã e coloco aí para a gente definir uma data aí, tá? É que terça e quarta, até quarta-feira que vem eu tenho à noite, eu já tô com a agenda cheia, tá? Mas eu vou colocar uma enquete aí para ver o que o pessoal acha melhor. Por mim, se for num dia só, não tem problema nenhum. Aí podia ser numa quarta ou numa sexta, tá? Perfeito? Mas eu vou colocar lá e se a maioria responder, a gente coloca. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado aí. Daqui a pouco, até amanhã eu compartilho esse material e compartilho também o link de acesso aqui, ó, a essa aula de hoje, para quem não assistiu, tá? E aí a gente, na segunda que vem, a gente vai se falando aí pelo grupo e na segunda que vem a gente, mesmo horário, a gente dá andamento da próxima aula. Tudo bem? Qualquer coisa Tudo bem, aí, estou à professor. disposição. Beleza, professor. Valeu, boa noite. Bom aprendizado aí. Até a próxima. Valeu, obrigado. Boa noite.